Boa tarde, pessoal, bem-vindos a mais uma tarde que acreditamos que vai ser de festa. Sem dúvida alguma. Pessoal, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero-vos convidar a levantarem-se dos vossos sofás. Isto porque eu tenho um vídeo no meu telemóvel do último europeu em que Portugal ganhou, ou do europeu em que Portugal ganhou, em que o pessoal está todo sentado à beira do sofá, tipo, rabos chegados à frente, corpos inclinados para a frente, em super expectativa, e quando Portugal marca, guess what? Tudo se levanta aos saltos, grande celebração. E sabem, a nossa postura diz muito acerca da maneira como nos sentimos, acerca da nossa expectativa,
acerca daquilo que está prestes a acontecer ou não. E nesse sentido eu gostava de te convidar a celebrarmos Jesus com esta expectativa. Eu sei que parece estranho, eu sei que é muito mais confortável estar sentado no sofá, inclinar-me para trás. Eu sento no sofá, inclino-me e ponho os pés para cima quando vou ver um filme, quando estou cansada e está na hora de relaxar e ver um filme, e tudo isso é legítimo. Mas este não é tempo de tu te reclinares a ver alguma coisa. É tempo de nós sermos participantes, de nós estarmos cheios de expectativa. Celebrarmos E sim, Jesus. estamos em casa, estamos fechados há não sei quantos dias, Isso mas mesmo. bora lá obrigar o nosso corpo a Yeah. estar conectado com a nossa alma e vamos ter esta expectativa daquilo que Deus pode fazer através deste Yeah, tempo. sem dúvida. Então bora lá para a casa da Débora e do Joel, eles vão nos dirigir em louvor. Boa tarde. Nós vamos agora ter um tempo para louvar a Deus e vocês estão todos convidados a louvar connosco. E vocês sabem, nós estamos a louvar um Deus que nós conhecemos, um Deus com o qual nós temos relacionamento. E o motivo pelo qual nós temos de ter relacionamento com Deus foi por Jesus. Porque Jesus, Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter este relacionamento, para que nós pudéssemos ter este acesso ao Pai. Então, bora lá, vamos usufruir deste tempo, usufruir deste momento e deixar Jesus falar à nossa vida. Eu sei que tu me chamaste para viver o teu amor, mostrando ao mundo que há em ti há nova vida e favor. Não vou deixar que o medo e a vergonha me calem, pois esta causa para a qual eu vivo é como fogo que arde. O meu coração é teu, a minha voz pertence
quando nós podemos descansar neste Jesus. Nós podemos descansar na sua paz, que excede todo o entendimento. Que quando parece que não há motivos para nós termos paz, Ele coloca a sua paz em nós. E nós vamos cantar acerca de Jesus, acerca de quem Ele é, acerca da beleza do nome de Jesus, acerca do poder no nome de Jesus, acerca da perfeição que há em Jesus. Obrigada, Deus. E no princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado
Esta música que a Débora e o Joel acabaram de cantar, só um bocadinho da música, é uma das minhas músicas preferidas. E a estrofe fala acerca: teu nome para mim é como mel, teu espírito é água para o meu ser. E sabem, mesmo antes de saber que íamos cantar esta música, ou uma parte dela, eu estava com esta convicção de partilhar convosco acerca de alguma coisa que esta semana Deus tem falado comigo, que é para onde é que nós estamos a olhar, o que é que nós estamos atentos. O nosso olhar durante este tempo se calhar tem mudado. Falámos disto no grupo familiar, estamos mais atentos a certos detalhes. Eu de repente comecei a reparar muito mais nas plantas que eu tenho em casa, e em vez de reparar apenas quando elas já estão a morrer, eu vejo-as todos os dias, 24 não, porque durmo uma parte do dia, mas eu vejo-as muito mais vezes do que via antigamente. Então eu posso reparar o que é que está bem e o que é que não está tão bem. E eu reparei aqui há uns dias atrás nesta planta. Esta planta está na cozinha, esta é a parte da frente, e aqui vou-vos mostrar a parte de trás que não se vê, que está encostada à parede. A parte que não se vê começou a ficar com folhas estragadas, folhas amarelas. Vão ver? Isto é a parte de trás. E isto faz-me pensar que aquilo que não se vê em nós é o nosso espírito. De que forma é que nós estamos, tal como esta música diz, teu espírito é água para o meu ser, nós precisamos desta água. É fundamental para nós vivermos, para estarmos saudáveis, nós temos esta água em nós. E nesse sentido é fundamental nós alimentarmos o nosso espírito. Mais do que nunca é tempo de ler a palavra, é tempo de orar, de termos tempo de qualidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. E sabem, é muito fácil, estando em casa, de repente bate aquela preguiça. Eu estou farto, estou desanimado, não gosto de estar nesta situação, e quanto menos faço, menos quero fazer. Eu queria-vos desafiar a irem contra essa postura. E vamos beber, vamos tirar tempo para estar com Deus, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para buscar a Deus e aprender da sua palavra. Não descuidem aquilo que não é visto, tal como aquela parte da planta. Não encostem isso à parede e pensem, é parte da planta, está tudo bem. Não é só o corpo que importa, o nosso espírito e a nossa alma também. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos então orar por isso mesmo. Acho que era fixe nós orarmos por isso, importante para nós, e apresentarmos esse assunto diante de Deus. Deus ajuda-nos a estarmos atentos àquilo que não é visível e permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Isso mesmo. Eu gostava também que nós orássemos por um assunto, porque Deus é um Deus que cura. Aliás, é o Deus que cura, não é é o Deus que cura. E nós acreditamos nisso plenamente. Então eu gostava que nós orássemos por um amigo nosso, ele chama-se Nuno, ele tem 20 e poucos anos, e esta semana nós soubemos que ele está internado nos cuidados intensivos. A situação de saúde dele é mesmo muito delicada. Não tem nada a ver com o Covid-19, é um outro assunto, mas que nós precisamos mesmo de, como igreja, nos mobilizarmos em oração e acreditando mesmo, confiando mesmo em Deus, que Deus tem poder para curá-lo, não é? Para remover toda esta situação de doença. Então eu gostava que nós também pudéssemos incluir nesta oração o Nuno, e gostava mesmo de agora esta postura interior pudesse realmente ganhar lugar e se pudesse levantar para nós podermos mesmo com confiança, em fé e acreditando naquilo que a Palavra de Deus nos ensina, nós podemos mesmo orar e pedir a Deus também por estes dois assuntos, está bem? Então vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pelo teu amor, eu quero te agradecer a tua fidelidade. Deus, obrigado, Jesus, por este exemplo, por esta imagem que a Eva acabou de nos dar, de muitas das vezes nós não estarmos atentos a coisas que não estão tão visíveis, mas que nós precisamos de estar atentos na mesma. Deus, ajuda-nos a olhar, Deus, para o nosso espírito, para o nosso interior, e a conseguir detectar áreas dentro de nós que precisam, Deus, da tua intervenção, que precisam da tua palavra, e que nós possamos estar dispostos e te permitirmos, Deus, mexeres nessas áreas, mexeres nesses recantos da nossa vida, Deus. Eu oro para que tu nos transformes, para que tu nos faças crescer em ti mais e mais a cada dia, e molda-nos, Deus, à tua imagem, à tua palavra, e porque ela é alimento para nós e ela faz toda a diferença na nossa vida. Deus, obrigado porque tu és o Deus, o único Deus que cura, aquele que tem todo o poder no céu e na terra.
Deus, e nós confiamos em Ti, Deus, e entregamos o Nuno nas Tuas mãos. Deus, sabemos esta situação de saúde tão delicada que ele está a passar. Deus, nós oramos por cura. Oramos, Deus, e acreditamos que Tu o podes fazer. Deus, oramos, Deus, descansando em Ti. Oramos por ele, oramos pelos médicos que o estão a tratar. Oramos, Deus, também pelos seus familiares. Deus, quando nesta hora, Deus, há tanta coisa e se calhar tantas questões, dor, ansiedade, Deus, eu oro para que Tu possas trazer sossego, calma às suas vidas, Deus, e que nós possamos nos alegrar, mesmo numa situação tão difícil, nós possamos nos alegrar em Ti, Deus, ainda que muitas das vezes tristes pela situação que estamos a viver, mas não perdendo a alegria e a confiança que nós temos em Ti, em quem Tu és, na Tua palavra. Então nós queremos orar, Deus, por esta situação também, acreditando que Tu tens todo o poder, Deus, para fazer isto e muito mais do que aquilo que nós possamos pensar, imaginar ou Te pedir. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. E antes de nós ouvirmos a palavra de Deus esta tarde pelo Timóteo, hoje Timóteo, é o time a partilhar. E vai ser, acreditamos mesmo, uma grande bênção para a nossa vida e estamos em grande expectativa. Mas antes disso, nós gostávamos apenas de vos desafiar, de nos desafiar a contribuir com as nossas ofertas totalmente voluntárias. Mas a oferta que nós damos, e sendo voluntária, ela é parte integrante de quem nós somos em Cristo. Isto é alguma coisa que está no nosso ADN. Nós não o fazemos porque nos pedem, nós fazemos porque nós amamos, nós queremos fazer, nós temos alegria em poder abençoar, em poder fazer, em poder contribuir com as nossas ofertas. Então nós gostávamos uma vez mais nesta tarde, e digo uma vez mais porque todas as semanas nós gostamos de o fazer e de adorar a Deus também desta forma, de vos desafiar a contribuir, e o Timóteo vai lançar muito em breve também um slide com as várias formas como tu podes contribuir mesmo a partir de tua casa, está bem? Então vamos ficar atentos e expectantes para ouvir aquilo que Deus tem para falar na nossa vida através da Sua Palavra, e vamos aproveitar agora também para dar as nossas ofertas. Olá pessoal, bem-vindos à Vida Lisboa uma vez mais. O meu nome é Timóteo Josué e obrigado por estares connosco nesta tarde. Eu vou estar a partilhar mais acerca da Palavra de Deus nesta tarde, e nós vamos estar a falar acerca de frustração, ok? Nós vamos falar sobre frustração. Segundo o dicionário da língua portuguesa, frustração é o estado resultante da impossibilidade de satisfazer uma necessidade ou desejo, ok? Então nós temos uma expectativa, nós temos um desejo, uma necessidade de que algo aconteça, e se por algum motivo isso não corresponde à realidade, não corresponde ao que efetivamente aconteceu, nós ficamos frustrados. E deixa-me nesta tarde tranquilizar o teu coração, dizendo que a frustração em si mesma não é má. Apenas tinhas algo projetado, tinhas um sonho, tinhas algo que gostavas que acontecesse e que não aconteceu como tu esperavas e ficaste frustrado, ficaste desiludido. Então, este sentimento de frustração em si mesmo não é mau, mas nós temos que trabalhar esse sentimento, nós temos que cuidar desse sentimento, porque a curto, médio e longo prazo este sentimento pode provocar em nós dor, pode provocar em nós angústia, pode provocar em nós amargura. Então nós temos que lidar com a frustração da nossa vida. E se estás a tomar notas desta mensagem, o título é Como Lidar com a Frustração. Nós, por natureza, a ser humano, nós gostamos de ter tudo sobre o nosso controle, sobre o nosso domínio. E eu pessoalmente considero-me uma pessoa perfeccionista, gosto que tudo corra bem, e às vezes é verdade que nem tudo corre bem, ou que as coisas não acabam por acontecer, ou o resultado final não é aquilo que nós inicialmente idealizamos. Não é que esteja mal,
é só que está diferente. E isso pode gerar frustração em nós. Mas a frustração, se não for cuidada, ela vai ter impacto em nós e nas pessoas que estão à nossa volta. Então nós temos que cuidar do nosso coração, temos que cuidar destes sentimentos e não ignorá-los. Lidar com frustração não é rejeitar o facto. Lidar com frustração não é negar que algo aconteceu. Não, lidar com frustração é sermos, em primeiro lugar, honestos connosco mesmos, com as pessoas que estão à nossa volta e também honestos com Deus. É verdade que Deus conhece o nosso coração, mas já há uma libertação muito grande dentro de nós quando nós conseguimos exteriorizar e dizer: Deus, eu não entendo, eu não percebo, ajuda-me a entender, ajuda-me a caminhar. Então, temos que lidar com a frustração. Nós podemos estar a viver um sentimento de frustração a nível de relacionamentos, expectativas de pessoas na tua vida que não acabaram por corresponder à realidade. Se calhar nesta tarde estás a lidar com um sentimento a nível profissional, estás em casa já há algum tempo com esta situação do estado de emergência e não sabes muito bem aquilo que vai ser e isso está a gerar em ti tristeza e frustração. Se calhar a nível financeiro, porque uma acaba por ser a consequência de outra. Se calhar alguém na tua família está doente ou está a passar por um período difícil a nível de saúde. Então é normal, de certa maneira todos nós, de uma forma ou de outra, já passámos por frustração e ainda vamos passar por frustração. Então a frustração não é um problema, não é um sentimento que se resolve com medicamento, que se resolve com algo psicológico. Não, vai acontecer frustração, mas a nossa capacidade de reagirmos, a nossa forma de resposta a essa mesma frustração vai fazer toda a diferença. Eu queria partilhar algo caricato que aconteceu esta semana. Eu já não cortava o cabelo há algum tempo por causa disto do estado de emergência e do meu cabeleireiro estar fechado. Então eu aventurei-me e coloquei a expectativa de que iria ser capaz de cortar o cabelo a mim mesmo, e a verdade é que não ficou mal, se assim se pode dizer, mas não ficou aquilo que eu queria. E naquele momento em que eu comecei a cortar com a máquina e eu vi que tirei cabelo a mais, eu fiquei extremamente frustrado, extremamente chateado comigo mesmo, porque achava que era capaz e não fui capaz. É um sentimento de frustração, um sentimento de às vezes até de ódio, e isso já é um sentimento mau que nós temos mesmo que cuidar, porque é algo que a frustração provoca em nós. Então isto pode ser um exemplo pequenino. Se calhar tu estás a viver algo bem sério, algo real, algo mais que causa em ti mais dor, na tua família e naqueles que são próximos. Isto foi só um exemplo para que tu possas perceber, para que eu possa perceber que é normal, vai haver momentos de frustração, porque inevitavelmente nós vamos querer que as coisas aconteçam de uma forma e às vezes o resultado acaba por ser outro. Eu quero dar-vos um conselho nesta tarde daquilo que tem sido a forma com que eu tenho lidado com a frustração. Em primeiro lugar, Deus, o nosso relacionamento com Deus desempenha um papel fundamental em curar o nosso coração, em curar a dor da frustração que está no nosso coração. Mas um conselho muito prático que eu queria vos dar era que vocês possam estar rodeados de pessoas que são sábias, de pessoas que vocês consideram que são pessoas que são sábias, são pessoas que conseguem ver o quadro completo, que são pessoas que estão fora do vosso problema imediato, porque muitas das vezes, quando nós estamos a passar um certo problema, nós não conseguimos ver bem aquilo que está a acontecer. Então Deus vai colocar pessoas na tua vida, como Deus tem colocado pessoas na minha vida ao longo deste tempo, nas várias fases da minha vida. Deus tem colocado pessoas-chave que me ajudam a ver o problema de outra forma, que pegam em mim e que me levantam, que dizem que eu sou mais forte, que dizem que eu consigo, porque às vezes nós podemos, entre aspas, conhecer muito bem a teologia, nós podemos conhecer muito bem os versículos-chave, mas há momentos de frustração, há momentos de desânimo, e
E essas pessoas que Deus coloca na tua vida, ou que tu próprio olhas à tua volta e vês, ok, aquela pessoa é sábia, aquela pessoa é íntegra, aquela pessoa tem um espírito forte e está aqui ao meu lado, rodeia-te das pessoas certas para que elas te possam levantar e vocês possam caminhar juntos. E vais ver que nesse processo vai começar a haver uma cura dentro de ti. E é isso que tem acontecido comigo em relação à frustração. A frustração, ela faz também com que muitas pessoas elas deixem de acreditar em Deus, ou que simplesmente elas não acreditam em Deus. Eu costumo dizer que a frustração é como que uma porta de entrada para perguntas que começam por se. Eu tive um professor de História no ensino básico e ele costumava dizer que na História nada começa por se. Porque era normal nós, quando estávamos a ouvir todos aqueles relatos da história da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, de tantas outras situações, e nós às vezes colocávamos questões ao professor como: e se os outros tivessem feito? E se tivessem ido por tal sítio? E ele dizia: na história não há se, aquilo que aconteceu, aconteceu. E é assim na nossa vida. Mas nós gostamos de criar estas questões em nós mesmos. Se Deus existe, porque é que isto está a acontecer à minha vida? Se Deus é bom, porque é que coisas más vêm à minha vida? Nós não temos respostas para te dar. E Deus também não está obrigado a dar todas essas respostas. Agora, há uma verdade que tu tens que ter bem presente na tua vida. Há uma verdade que eu tenho que ter bem presente na minha vida, é que Deus, Ele é soberano. Eu esta semana ouvi a mensagem que o pastor Craig Groeschel deu na sua igreja na Páscoa, e ele dizia que a verdade de Deus, ela nem sempre é fácil, mas ela é sempre boa. E é verdade. É verdade. A vontade de Deus, o propósito de Deus, nem sempre é fácil. Às vezes é duro, às vezes é caminhar sem ver a meta, mas é caminhar passo a passo. Às vezes não é fácil. A maior parte das vezes não vai ser fácil. Mas é sempre boa, é sempre para um bem maior, é sempre para um propósito maior. Isto foi aquilo que Jesus partilhou enquanto aqui esteve no seu ministério. Foi isso que Jesus partilhou. Por isso é que muitos deixaram de ser discípulos, muitos deixaram de segui-lo, porque achavam que o Evangelho, ou melhor, a expectativa que Israel, que a nação de Israel tinha criado acerca daquilo que se calhar era o Evangelho, de que era o Messias, o Cristo, aquele que iria resgatá-los, era uma coisa e acabou por ser outra diferente. E nós vamos ver isso nesta tarde. A semana passada nós celebrámos a Páscoa e hoje passou uma semana. E como é que está o nosso coração uma semana depois da ressurreição? Porque uma semana depois da ressurreição vieram lutas, vieram dificuldades. Uma semana depois da ressurreição veio a segunda-feira, veio a terça, a quarta, a quinta, a sexta, ao sábado, e surgiram lutas, problemas, dificuldades, sentimentos de desconfiança, sentimentos de medo. E como é que está o nosso coração nesta tarde? O meu desafio é para que Deus possa falar ao teu coração, para que tu possas ser transparente com Deus, para que tu possas curar o teu coração dessa frustração que tu possas estar a passar nesta tarde. Vamos ler em Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículos 13 a 21, ok? Se não tens Bíblia contigo agora, não te preocupes, porque os versículos vão estar a passar aqui em baixo, está bom? Então diz assim em Lucas 24, versículos 13 a 21. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 km de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes últimos dias.
Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Como eu disse no início, nós estamos a falar sobre frustração e como lidar com frustração. Mas nós primeiro temos que perceber aquilo que a frustração provoca em nós, ok? No versículo 17 é-nos dito que aqueles 2 discípulos, eles pararam e estavam com o rosto entristecidos. E se nós nos situarmos lá atrás na história, naquilo que aconteceu até antes da morte e da ressurreição, quando Jesus estava na cruz, as últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Estes discípulos, como tantos outros discípulos, eles colocaram e investiram o seu tempo no ministério de Jesus, investiram os seus recursos. E na mente deles, no entendimento deles, aquilo que estava era: tudo se resume a isto, a uma morte na cruz. Para dar-vos o contexto, só morriam na cruz, naquele tempo do Império Romano, os piores criminosos. Era preciso ter feito algo muito grave para morrer numa cruz. E foi esse tipo de morte que Jesus fez. Não porque ele fez algo grave ou errado, porque Jesus nunca pecou, mas eu e tu o fizemos. Eu e tu ainda vamos fazer coisas graves. E a única forma que Deus tem para nós podermos ter um relacionamento com Ele e apagar as nossas transgressões, para apagar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos crimes graves, era que o seu Filho Jesus morresse daquela mesma forma da qual deveríamos ser nós. Mas foi Jesus. Mas na mente dos discípulos de Jesus, naquele dia, quando Jesus disse está consumado, eles pensaram: ok, está consumado, acabou. Acabou a esperança. E ali nasceu o sentimento de frustração no coração deles. E é isso que a frustração faz. Há um dia em que algo acontece e de imediato tu pensas, eu penso, ok, é isto. Não há solução, não há resposta. E agora, o que é que vai acontecer? A frustração, ela provoca desilusão. A frustração, ela provoca desilusão. No versículo 21, na primeira parte, nós podemos ler aquilo que os discípulos disseram. Tínhamos esperança de que ele, Jesus, fosse aquele que resgataria Israel. Para vos dar um bocado o contexto histórico da nação de Israel, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Já tinham estado sob o domínio dos babilónicos, dos assírios, dos persas, e agora estavam sobre o Império Romano. E eles pensavam que Jesus, como Filho de Deus, como Messias, ele iria libertá-los daquele império físico que os oprimia, mas Jesus veio libertá-los do império espiritual. Aquilo que Jesus veio fazer não foi libertar-nos de algo físico, mas foi libertar-nos algo espiritual, porque nós estávamos mortos, nós estávamos sem rumo, nós estávamos sem saber o que fazer com a nossa vida. E aquilo que Jesus veio fazer foi trazer algo novo para a nossa vida. Foi um reino espiritual que Jesus começou. É claro que depois nós sabemos na escatologia e tantas outras coisas que Deus ainda tem um plano grande para nós, mas no imediato a nossa condição não nos permitia ter um relacionamento com Deus. E aquilo que Jesus veio fazer foi possibilitar esse mesmo relacionamento. Os discípulos, eles achavam que para Jesus ser rei, ele tinha que reinar no templo. Mas aquilo que nós vemos é que Jesus foi rei na cruz. Jesus não foi rei no templo, Jesus foi rei na cruz. E isso faz toda a diferença. Nós vemos que o princípio de Jesus foi um princípio simples e humilde, e foi assim que terminou. E nós às vezes temos esta expectativa no nosso relacionamento com Deus, de que grandes coisas vão acontecer, mas Deus quer trabalhar no nosso coração nas coisas simples, nas coisas humildes na nossa vida. Eu não estou com isto a dizer que Deus não abençoa, de que Deus não dá, de que Deus não
dá mais do que aquilo que nós podemos imaginar, que revoluciona muitas das vezes a nossa vida. É verdade, isso acontece e Deus quer trazer bênçãos à nossa vida, mas o nosso problema, a nossa maior frustração, ela deve-se porque não conhecemos qual é o nosso verdadeiro problema. E o nosso verdadeiro problema é não termos um relacionamento com Deus. A certa altura, as multidões elas começaram a seguir Jesus por causa daquilo que ele fazia, por causa dos milagres. Nós podemos ler no Evangelho de João. Mas Jesus teve que dizer àquela multidão que ele veio fazer a vontade do Pai. Ele veio trazer este reino espiritual. Ele veio trazer esta nova vida, estes rios de água viva que saem dentro de nós. Não é algo externo que provoca felicidade em nós, mas é porque Jesus ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Então sim, produzimos alegria. É produzida uma alegria dentro de nós. Então a primeira coisa que a frustração provoca é a desilusão. E se calhar tu estás desiludido nesta tarde, toma conta do teu coração. Deixa que Deus possa curar, possa cuidar dessa mesma desilusão. Segunda coisa que também a frustração ela provoca. A frustração provoca descrença. Na segunda parte do versículo 21, nós lemos: isso tudo aconteceu há 3 dias. Os discípulos, por outras palavras, eles estavam a dizer: ok, aquilo que aconteceu foi há 3 dias atrás. Não há hipótese alguma, não há possibilidade nenhuma, não há nada que possa acontecer que vai mudar o facto de Jesus ter morrido. E nós vemos aqui, nesta altura, que Jesus ainda não tinha aparecido fisicamente a ninguém depois da ressurreição, talvez a não ser a estes 2 discípulos e a Pedro. Então não havia as redes sociais que há hoje, não havia pessoas a tirarem selfies e a tirarem Instagrams e a publicar stories com Jesus a dizer ele ressuscitou, como nós fazemos hoje. Isso não havia naquela altura. As notícias elas demoravam o seu tempo. Então é verdade que já se começava a ouvir um zum aqui e ali de que Jesus tinha ressuscitado, mas ninguém ainda o tinha visto. E eles não estavam a querer acreditar. Eles não estavam a querer acreditar que Jesus tinha ressuscitado, porque lá está, a frustração provocou neles uma descrença muito grande. E há certos fatores que influenciam esta descrença. Por exemplo, o tempo. E nós temos que perceber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se calhar tu oraste, pediste algo a Deus por uma resposta a um problema da tua vida, por algo que tu queres alcançar, por algo que tu ambicionas, e Deus ainda não respondeu. E porque nós vivemos numa dimensão diferente de tempo, é muito fácil nós cairmos em descrença e acharmos que se calhar Deus não é tão real, ou que se calhar Deus esqueceu-se de nós, ou se calhar Deus não me ama. Mas lembra-te, Deus age no tempo de uma forma diferente da qual nós vemos e percepcionamos aquilo que é o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mesmo que ainda não esteja a acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Tens que manter a tua fé, a tua esperança, a tua confiança em quem Deus é. Há outro fator também com o qual temos dificuldade em lidar, que é o silêncio. Naqueles 3 dias, quando aqueles discípulos disseram isso tudo aconteceu há 3 dias atrás, na mente deles eles estavam há 3 dias que não ouvimos falar nada acerca de Jesus, que Deus não fala com o seu povo. Foi um período de silêncio, foram 3 dias de deserto. E para mim houve situações já na minha vida que não foram 3 dias, mas que se calhar foram 3 meses, que se calhar foram 3 anos. Momentos de silêncio em que Deus simplesmente não respondia. E aí é colocada em prática a nossa fé, a nossa convicção, porque ainda que Deus não responda, ainda que pareça que Deus não esteja a fazer nada, lembrem-se que foram naqueles 3 dias de silêncio em que Jesus venceu a morte e Jesus ressuscitou. Então parece que Deus às vezes não está a fazer nada, mas Deus trabalha muitas das vezes nos bastidores da nossa vida, e vamos confiar, vamos ter a certeza de que Deus está a trabalhar, ainda que Deus não fale, ainda que Deus parece que não traga a solução à nossa vida, Deus está a fazer aquilo que Ele tem
que fazer. E também o resultado. E este é muitas das vezes aquilo que é mais difícil para nós, é lidarmos com o resultado. Porque muitas das vezes não vai ser o resultado que nós queríamos, mas é sempre o melhor para nós. Então fica também com isto guardado no teu coração. Mesmo que o resultado final não seja aquilo que tu pediste, aquilo que tu oraste, aquilo que tu gostavas, interioriza, vai ser o melhor para ti, vai ser para um propósito maior. Tu podes não estar a ver no hoje, mas tu amanhã vais compreender, vais sair se calhar mais forte, vai ser algo que te vai ajudar a levantares outros, se calhar vai ser algo que te vai servir para algo no futuro como uma ferramenta. Deus tem as suas maneiras porque Deus é soberano. E então o resultado vai ser sempre o melhor para ti, vai ser sempre o melhor também para mim. Nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, vem este sentimento de frustração, momento de dúvida, momento de dor. Será que afinal isto de Deus é verdade? Será que Jesus morreu mesmo? Não deixes que esses sentimentos possam perturbar o teu coração. Em momentos de frustração, de silêncio, lembra-te, rodeia-te de pessoas que tu consideres que te vão elevar, que te vão puxar, que te vão estender a mão nesta caminhada com Deus, que te vão ajudar a caminhar dia após dia. E lembra-te, Deus está contigo. Independentemente das lutas e das dificuldades, independentemente do tempo de resposta, independentemente se Deus fica em silêncio ou não, qual seja o resultado, não deixes que a frustração seja o Senhor da tua vida. Não. Diz, Jesus é o Senhor da minha vida. Não é a frustração, não é o medo, não é a dor, não é a angústia. Não, Jesus é o Senhor da minha vida. Então vais poder viver com paz, vais poder viver com descanso na tua vida. Versículos 15 e versículos 16. Diz-nos que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Esta cegueira não era física, porque nós sabemos que aqueles dois discípulos eles estavam a caminhar e eles viram que uma pessoa se chegou ao pé deles. Então aquela cegueira, esta cegueira que nós lemos no texto, não era uma cegueira física. Então a conclusão que nós podemos tirar deste texto é que a frustração influencia negativamente a forma como vemos Jesus. A frustração influencia negativamente a forma como nós vemos Jesus, a forma como nós vemos Deus, como nós percebemos quem Deus é. Se calhar tu já não acreditas em Deus por causa da religião, não acreditas em Deus por causa daquilo que vês a acontecer à tua volta, se calhar não acreditas em Jesus ou em Deus por causa de maus exemplos que tens visto em outras pessoas. A frustração, ela distorce a realidade. A frustração, ela cega-nos e deixa-nos não compreender quem Jesus é na sua essência. E Jesus quer trazer clareza à nossa vida. Jesus quer trazer entendimento à nossa vida. Jesus quer revelar-se. Jesus vem até nós, é verdade, mas mesmo que nós estejamos nesta cegueira por causa da frustração e da dor, Jesus quer dizer, eu estou aqui para ti. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas podemos ter a esperança de que Ele está connosco. Como é que nós podemos ter esta esperança de que Jesus está connosco? Fé não é porque eu vejo, eu vou acreditar. Senão eu não acreditava em coisas como o vento, porque eu não o vejo, mas eu acredito porque o meu corpo sente esse mesmo vento. Então fé não é porque eu vejo, eu acredito. Fé é assim, mesmo que eu não esteja a ver, eu confio. E isso faz toda a diferença. Vai haver momentos em que tu não vais ver o agir de Deus na tua vida, porque não é o tempo certo, não é o momento certo. Mas Deus está contigo, Jesus está contigo. É verdade que Ele morreu e ressuscitou, e foi para os céus, é verdade, mas Ele deixou o seu Espírito para poder tomar conta de nós, para poder tomar conta do nosso coração. Então Jesus está connosco dia após dia. Terminando no versículo 32. O versículo 32 diz-nos que aqueles mesmos dois discípulos, um pouco mais tarde, disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando Jesus falava connosco no caminho e nos explicava mais acerca das Escrituras? Não ardia o nosso coração.
E aqui este arder o coração não é um sentimento momentâneo, não é um arrepio na espinha. Se bem que, como eu disse no início, nós somos seres de emoções e de sentimentos, então há um espaço, há um local próprio para esses mesmos sentimentos e emoções. Mas este arder o coração não fala de um sentimento, fala de uma convicção que só Jesus traz, que só Jesus proporciona. Um sentimento de que só pode ser Jesus que está comigo, só pode ser Jesus que está a falar à minha vida. Eu não sei quando é que foi a última vez que tu sentiste este coração a arder por Jesus. Se calhar foi no domingo de Páscoa, se calhar foi no Natal, se calhar foram há anos atrás, quando tu começaste nesta caminhada, mas que por algum motivo ou outro te afastaste porque a frustração trouxe descrença, a frustração trouxe desilusão, e tu deixaste de conseguir ter um relacionamento com Deus. Mas deixa-me dizer-te que hoje é o dia, agora, este é o momento em que tu ainda podes dizer: Jesus, eu não quero deixar para amanhã. Mesmo que eu tenha os meus medos, preconceitos e receios, eu quero colocar isso hoje de lado e quero ter uma experiência nova contigo. Quero que o meu coração esteja a arder, porque eu não percebo aquilo que acontece à minha volta, eu não consigo ter um sentimento de segurança, mas eu sei que contigo eu posso ter este sentimento. Então o meu desafio nesta tarde é muito simples, é que tu possas abrir de forma descancarada o teu coração, dizer: Deus, Jesus, eu estou aqui, eu não percebo muito disto, mas eu quero-te na minha vida, porque eu percebo que há um vazio que tem que ser preenchido e que tenho preenchido esse vazio com tantas outras coisas, e cheguei à conclusão que não é possível preencher esse vazio, não é possível preencher esse vazio da frustração, da dor, do medo, do desânimo, da perda, que só Jesus pode preencher, porque, como Ele próprio disse de si mesmo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então que Jesus possa ser o Senhor do teu coração, que Ele possa ser aquele que te guia, que Ele possa ser aquele que traz o conforto, que Ele possa ser aquele que traz o amor, a paz à tua vida. Vamos orar em conjunto e deixar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele possa trazer um refrescar da nossa vida, possa trazer este coração a arder por Ele, possa haver uma transformação interior, e que este sentimento de frustração que se calhar estás a viver hoje possa ser curado, ok? Deus, te agradecemos porque Tu és bom e que a Tua vontade ela é perfeita e ela dura para sempre, mesmo quando não vemos que as coisas estão a acontecer da forma como nós idealizamos, mesmo que Tu estejas em silêncio para connosco, mesmo que o resultado final não seja aquilo que nós não idealizamos, mas Deus, ajuda-nos a confiar acima de tudo, ajuda-nos a trabalharmos este sentimento de frustração para que ele possa produzir não dor, mas sim alegria, para que ele possa produzir não medo e caos, mas sim segurança, porque é o Teu Espírito que trabalha isso em nós, Deus. Abrimos o nosso coração, Deus, para Ti nesta tarde, para que Tu possas ser o Senhor da nossa vida, para que Tu possas ser o rumo da nossa vida, para que Tu possas ser o propósito da nossa vida, de nos relacionarmos contigo, Jesus. Obrigado pela Tua morte e ressurreição. Obrigado porque Tu estás connosco hoje e sempre. E Tu nos queres trazer para uma nova vida de excelência, Deus. Obrigado por aquilo que Tu és, Jesus, e entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre bom nós podermos meditar na Palavra de Deus. E obrigado porque estiveste connosco aqui nesta tarde. E se precisas de ajuda, se precisas de pessoas que caminhem contigo, se precisas de um aconselhamento, se precisas de algum tipo de ajuda, entre em contacto connosco, os nossos pastores Tiago e Eva, assim como todo o staff da igreja, voluntários. Nós queremos ser a tua família, queremos ser este teu grupo de amigos que te ajuda a caminhar dia após dia. Entre em contacto connosco nas nossas redes sociais, manda-nos uma mensagem, manda-nos um e-mail e nós vamos entrar em contacto contigo, porque nós queremos levar a cabo a missão também de Jesus, que é chegar a todos com amor, ok? Então, despeço-me aqui, uma boa semana para todos e que vocês se possam relembrar destas palavras. Mesmo que a frustração venha, Deus continua a ser Deus,
e Jesus ele está vivo e vai cuidar de ti.